Olá, mamãe! Hoje estou aqui para a gente falar um assunto super polêmico, um assunto sobre mitos e verdades da amamentação. Assim que a gente ganha o bebê, cada um fala uma coisa, né, sobre o que você deve ou não fazer, o que você acha ou não que você deve fazer. Então, hoje eu tô aqui para esclarecer alguns desses mitos. E o primeiro deles é: será que meu leite é fraco? Existe leite fraco? Então, não existe leite fraco. Toda mãe produz o leite adequado para cada bebê. O que acontece às vezes é a forma inadequada que você está fazendo da amamentação, a sucção não nutritiva, e isso favorece para que o seu bebê não tenha um ganho de peso, tão esperado pelo pediatra e por você, mãe, e essa sucção não efetivas fazem com que o seu bebê comece a perder peso. Isso não significa que o leite é fraco. Isso significa que a forma que ele está mamando é uma forma incorreta. Na nossa mama, a gente tem a fase da gordura e a fase que hidrata o bebê, né? Que são duas fases do leite. Se você não fizer um manejo adequado daquela mama, não fizer aquele saculejo, não movimentar aquela mama, aquela gordura não consegue se desprender do alvéolo, que é as glândulas mamárias, e aí não consegue sair o leite com gordura com mais facilidade. Também aquelas mães que têm a mama muito engurgitada no processo de apojadura, ou que ela tem hiperlactação, que o seu bebê mama muito, então produz muito, a mama fica mais endurecida. E aí a mama mais endurecida desgasta o bebê também e ocasiona na perda de peso, ou às vezes nem perde, mas também não ganha. E aí a mãe começa a ficar com medo de que o seu leite não está sustentando e entra com complementação. O que a gente precisa ficar atenta nesse momento? Que não é o leite fraco. Ela precisa confiar no corpo dela e na sucção do bebê. O que ela precisa avaliar é troca de fralda, quantas está sendo por dia, se o bebê está fazendo bastante xixi, bastante cocô, se o bebê está dormindo bem ou se o bebê está muito choroso, chora o tempo todo, só quer ficar no peito. Esse só quer ficar no peito também, a gente precisa avaliar essa mamada. Porque essas mamadas que o bebê fica mamando a cada 1 hora, às vezes ele não está sabendo fazer a retirada da fase gordurosa do leite. Então, tudo isso a gente precisa avaliar para que essa mãe não tenha essa crença de que eu parei de amamentar ou eu precisei dar o complemento porque o meu leite é fraco. Eu te garanto que o leite materno é o melhor leite do mundo para fornecer para o seu bebê, é o mais rico em nutrientes, mais rico em anticorpo, é considerado a primeira vacina do bebê. Então, não existe leite melhor que o leite materno que você está produzindo. Um outro mito também muito conhecido e muito perguntado pelas mamães quando eu atendo, se a canjica aumenta realmente a produção de leite ou qual alimento aumenta a produção de leite. Na verdade, é mito isso, porque não é a canjica, não é o leite que você vai beber, não é a água que vai aumentar a sua produção de leite. O que realmente aumenta a produção de leite é a sucção do bebê. Então, o bebê ele precisa fazer uma mamada efetiva para que você tenha mais produção de leite. As ordenhadeiras elétricas, elas também estimulam a produção de leite porque elas fazem uma sucção parecida com a do bebê. Não é igual, não tem nada igual, mas é uma sucção parecida, então a gente pode usar as ordenhas manuais e as ordenhadeiras elétricas para aumentar essa produção de leite. Culturalmente, todo mundo fala, ai, a minha avó fez canjica para que o meu leite aumentasse. Na verdade, a construção disso tudo e depende muito da crença da mãe. Tem muita relação com o valor sentimental de que aquilo é oferecido para você. Então, se foi a sua avó que fez, que ela acredita que aquilo vai te gerar leite, mais leite, né? E você está acreditando naquilo também, isso faz com que o seu organismo mande uma mensagem para o seu cérebro, e aí lá começa as trocas de hormônios e a liberação de hormônios, que libera o hormônio da ocitocina,
que é o hormônio responsável pelo hormônio do amor, do prazer, e aí começa a descer mais leite porque você se sente bem melhor. E aí isso pode ter relação com a canjica e outros alimentos feitos por alguém que você tenha uma consideração, ou alguém que você gosta, ou algum significado tem aquele alimento para você. Ou é uma receita de muitos anos que está na sua família e que todo mundo usou e deu certo, talvez dê certo também para você. Vale lembrar também que muitas mamães me perguntam: cerveja preta eu posso tomar? Porque me falaram que aumenta a produção de leite. Não, cerveja preta você não pode tomar. Não é cerveja preta também que vai aumentar a sua concentração, a sua produção de leite. A cerveja, ela, pelo teor de álcool que ela tem na produção da cerveja, ela libera um bem-estar, né? Porque você se sente mais relaxada e também libera mais hormônio de ocitocina. Então, para que você tenha mais produção de leite, só basta você estar amamentando em um ambiente tranquilo, assistindo uma coisa legal, lendo um livro, ouvindo uma música, o contato pele a pele, você olhar para o seu bebê, você ter mais tempo para você se dedicar para a amamentação, não ficar se preocupando com as coisas alheias, estresse, confusões. Então, você se focar naquele momento, já vai fluir aí uma troca de contato entre você e seu bebê que vai gerar mais mensagem para o seu organismo e para que ele consiga liberar mais a ocitocina, que é o que faz a ejeção do leite. Então, tudo que tem aí de mito sobre o que eu devo comer para aumentar o leite, na verdade não tem nada que você come que aumente seu leite, somente a sucção do seu bebê, e você precisa estar bem tranquila para que isso favoreça na sua produção. Um outro mito também é: se eu tenho seios pequenos eu produzo pouco leite, ou se eu tenho seios grandes eu produzo mais leite. Na verdade não, isso é mito, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Como eu já havia dito em um vídeo anteriormente, que o que depende da produção, da produção de leite, do aumento da produção de leite, é a sucção do seu bebê. Então, tem mães que têm um peito pequeno e produzem muito leite para o seu bebê. Você olha o bebê, aquele bebê gordo que transborda saúde. E outras mães têm a mama grande e não conseguem amamentar porque ela não tem uma sucção, o bebê não tem uma sucção nutritiva, ou porque ela já entrou com alguns complementos desde a maternidade. Então, se não tem estímulo, não tem produção. Vale lembrar também que as mamas só param de produzir o leite quando não tem o estímulo, ou quando você fez uma cirurgia muito grande de retirada de glândulas da mama, e aí a sua mama diminui de tamanho, mas por conta da cirurgia e não por conta de que é o seu biotipo. O que importa para a produção de leite é você ter glândulas mamárias. Então, se você tem aquelas glândulas e se você tem o estímulo, unindo os dois, vai gerar uma produção de leite boa. Então, o bebê ele precisa ter regularidade de mamada, ele precisa ter um tempo de mamada, ele precisa ter frequência das mamadas. Então, ele não pode mamar de manhã, depois do almoço, depois à tarde, porque isso vai diminuir o seu fluxo de leite. Principalmente aquelas mães que voltam a trabalhar e falam: eu voltei a trabalhar, o meu leite secou. Não é porque ela voltou a trabalhar, também porque ela voltou a trabalhar, mas é porque ela parou de ter estímulos durante o dia todo. E aí ela começa a sentir que a sua produção está diminuindo. Realmente vai diminuir porque ela passou longas horas longe do seu bebê, e em nenhum momento ela conseguiu ordenhar, porque muitos lugares não tem um lugar próprio para que a mãe consiga fazer essa retirada de leite, estímulo, e aí começa a diminuir o leite. Mas não depende do tamanho da sua mama, só depende do estímulo que ela está recebendo. Muitas mamães me perguntam também sobre se eu devo ou não higienizar o meu mamilo antes de cada mamada.
Gente, não precisa, isso é mito. Você não precisa lavar com água e sabão. Na verdade, você não deve colocar sabão no mamilo e na areola, porque você faz com que aquela camada de hidratação que é produzida pelo seu organismo, que é uma lubrificação natural, começa a perder essa lubrificação, porque o sabonete, ele resseca aquela camada da pele. Então, ele tira totalmente aquela hidratação. Então, você não precisa lavar. O que você precisa fazer, que ajuda bastante, principalmente quando as mães estão com lesão nas mamas, é hidratar o seu mamilo e areola com o próprio leite. Então, você faz expressão, tira um pouquinho de leite e passa para hidratar. Não precisa lavar, não tem perigo nenhum de ter alguma bactéria ali e contaminar o bebê por conta de você não ter lavado o seu seio antes da mamada, porque o próprio leite já tem anticorpo, já inibe essas bactérias de chegar até o bebê. O que é importante? Você ter higiene das mãos em cada troca de fralda ou a cada vez que você for fazer alguma coisa que você precise depois amamentar e você precisa higienizar a sua mão. Isso sim você precisa fazer. Você lava com água e sabão, se você tiver um álcool 70%, o ideal é que você use também. Principalmente as pessoas que chegam na sua casa para pegar o seu bebê, também é bom você fazer isso. Pedir para que as pessoas façam isso. Voltando na parte de que você deve ou não lavar os seios, então o ideal é que você não lave os seios para você amamentar, só hidrate ele com leite materno ou colostro nos primeiros dias de vida, que é o melhor. As mães que têm o hábito, não têm ajuda em casa, geralmente após todas as trocas de fralda, a gente traz o bebê para mamar, ou porque já é rotina mesmo, porque o ideal é que a gente sempre faça um estímulo com o bebê antes de trazer para o peito, e uma troca de fralda é um estímulo, é uma atividade. Então a gente troca o bebê e acaba trazendo para o peito. Isso, com o passar dos dias, vai virando uma rotina. E essa rotina, às vezes a gente acaba esquecendo de lavar as mãos. Então é muito importante que essas suas mãos estejam limpas, principalmente quando você tem alguma lesão na mama, porque se a sua mama estiver suja, essa bactéria sim entra para dentro da sua mama e pode gerar algumas complicações. É importante também que você faça o uso todos os dias de troca do seu sutiã, não use o sutiã por vários dias, porque ele fica com umidade, fica com leite que vazou ali, e aí o leite, ele é uma fonte de alimentação para a bactéria, para o fungo, então a gente não pode ficar usando o mesmo sutiã diariamente. O uso de absorventes e conchas de amamentação também o ideal é a gente retirar nesse momento, porque ele fica ali, você tira, depois você coloca, e geralmente você faz a higiene no banheiro mesmo, né, na água do chuveiro, das conchas de amamentação, e é um lugar que não é muito próprio para que faça essa higiene, é um lugar muito contaminado. E aí você chega e coloca direto no seu seio. Isso é mais prejudicial do que você pensar em lavar o seu peito todas as vezes que você for amamentar. Um outro mito é amamentar durante a gestação pode prejudicar? É mito, porque o bebezinho, ele tá dentro do útero e quando você descobre a gestação, você já está em processo de amamentação do seu outro filho. Então, o seu organismo já entendeu que aquela dosagem de ocitocina que está produzindo a cada mamada para a ejeção do leite, que é o mesmo hormônio que faz a ejeção do leite, faz a contração do útero e pode gerar um trabalho de parto prematuro. Então, o mesmo hormônio que faz a ejeção do leite está fazendo essa contração. Como o bebezinho já estava ali no útero, bem no comecinho da gestação, e você só descobre depois de algumas semanas, o seu organismo começa a proteger mais esse bebê. Então, você só deve parar de amamentar se você quiser, que não para o seu bebê não é muito bom, porque você vai fazer um desmame muito abrupto, muito rápido, né? E ele não vai ter tempo de absorver tudo aquilo que está acontecendo. Então, isso pode gerar um pouquinho de problemas para o seu bebê mais velho, para sua criança mais velha, né? Que está em amamentação.
E se você tiver algum problema com a sua gestação, alguma suspeita, algum problema relacionado a risco de trabalho de parto prematuro, aí sim você deve parar de amamentar. Caso o seu bebê já entenda, você deve conversar com ele primeiro, né? Porque não é uma coisa assim que de uma hora para outra você vai conseguir e todo mundo vai ficar feliz e contente. Então, pode gerar um pouquinho de frustração para o seu bebê e você vai ficar um pouquinho triste por isso. Então, não é a ocitocina sozinha que vai fazer com que você entre em trabalho de parto prematuro. Então, fique tranquila, converse com o seu médico sobre isso, explique que você já amamenta, se você precisa parar de amamentar, porque você pode ir fazendo um desmame gradual até o outro bebê nascer, para que esse bebê entenda, essa criança mais velha entenda que agora ele vai ter que parar de mamar, porque um outro bebê vai começar a mamar agora, para ele não se sentir que você trocou um pelo outro. Isso é um pouquinho difícil das crianças mais velhas entenderem quando é muito rápido assim o desmame. Então, converse com o seu bebê, converse com o seu médico, com o pediatra, para saber qual caminho você deve trilhar. Um outro mito é: se eu ficar muito estressada ou passar por um processo de nervoso extremo, isso pode alterar a produção do meu leite, pode secar o meu leite? É verdade, é pura verdade. Todo o processo de estresse ou aqueles conflitos de família, isso faz com que gere um aumento da adrenalina no seu organismo, e essa adrenalina, ela bloqueia a ocitocina, que é responsável pela ejeção do leite. Esse bloqueio pode ser um bloqueio temporário, mas depende da situação que você está vivendo, pode ser um bloqueio para sempre, secar mesmo o leite assim do dia para a noite. Então, você, nesse momento de amamentação, você precisa estar mais tranquila, evitar essas conversas paralelas de trazerem problemas para você. No momento da amamentação, é o momento de você falar assim: olha, gente, eu estou aqui pronta somente para o meu bebê, então eu não posso me influenciar por esses problemas, a não ser que seja um problema relacionado diretamente com você, né? Mas existem alguns meios que a gente consiga fazer para que esse desmame não aconteça por falta de secar o leite, né? Então, a gente precisa ficar muito atenta com o que está me incomodando, o que está me estressando. Às vezes, esse estresse é só o fato de que você deve estar pensando: o meu leite não está sustentando, me falaram que o leite é fraco. Então, essas dúvidas que você tenha sobre a amamentação, o meu bebê não engorda, eu fui no pediatra, ela deu complemento. Tem muitas mães que querem amamentar exclusivamente pelo menos até os 6 meses, e aí fica aquela batalha, dou ou não dou complemento, e aí isso começa a diminuir estímulo, e a mãe começa a ficar meio perdida nisso, e começa a gerar um estresse, e aí sim o leite vai secando aos poucos, e aí ela chega no momento que o que ela acreditava que era que ou acreditava ou não sabia que o leite poderia secar por conta de todo esse estresse que ela tá passando, e acaba secando e ela precisa desmamar o seu bebê. Então, a gente precisa ficar atenta com tudo o que está acontecendo à nossa volta e com a gente, para que não aconteça isso com você e com o seu bebê. Um outro mito é: amamentar previne outras gestações? É verdade. Amamentar pode sim prevenir outras gestações, futuras gestações, desde que a sua amamentação seja exclusiva e em livre demanda. O que é exclusiva? É amamentar até o 6º mês de vida do seu bebê somente com leite materno, sem introdução de água, sucos e alimentos. Então, se você está nessa fase de amamentação, o seu bebê tem uma frequência e uma regularidade das mamadas de 3 em 3 horas, de 2 em 2 horas, inclusive durante a madrugada, aquelas mães que dão uma espaçada muito grande nas mamadas da madrugada, ela não está se prevenindo totalmente
com relação a essa gestação, essa futura gestação, porque a amamentação tem que ser reguladinha. Não posso, amamentar 3 vezes por dia e estou prevenindo uma outra gestação. Eu estou amamentando somente 3 vezes por dia porque eu estou dando complemento, ou já comecei a introdução alimentar, que é depois de 6 meses, quando seu bebezinho já tem uma sustentação do tronco, e aí começa essa introdução alimentar. Então, passou dessa fase, eu dei a primeira chuquinha de água, ou a primeira chuquinha de complemento, ou suco, eu já não estou mais resguardada com essa prevenção contra futuras gestações. O porquê que previne, entre aspas, né? Nada é 100%, nem o anticoncepcional, que dirá você não tomar nada. A única coisa que previne de verdade é você não ter relação. Aí sim previne a outras gestações. Então, o que ajuda nesse processo? É porque a prolactina, que é responsável pelo leite materno, para a produção do leite materno, ela bloqueia, inibe a ovulação da mulher. Então, se a mulher não tem ovulação, não tem encontro com o espermatozoide, então não gera bebê. E aí sim, mas isso só acontece quando está em livre demanda e até o 6º mês de vida, quando você ainda não deu nada de introdução alimentar. Depois que você começa essas introduções ou que o bebê está espaçando muitas mamadas, o ideal é que você entre em contato com o seu médico e veja qual é o meio melhor para que você evite essa gravidez. Um mito entre as mamães é se amamentar realmente emagrece. É verdade. Amamentar emagrece, mas ela não faz milagre, então não adianta a gente só amamentar e comer todas as bobeiras da vida e não fazer uma alimentação saudável e regrada, que não vai emagrecer. Muitas mamães falam até que esse período da amamentação é um período que dá muita fome. E por que dá muita fome? Por que emagrece? Porque você começa a perder muita caloria. O seu organismo ele começa a se desgastar muito porque ele precisa produzir muito leite. Então gera uma função, ele manda mais energia para a produção de leite, então ele começa a gastar mais energia, por isso que ele faz com que você emagreça. Mas lembrando que tem que ser uma amamentação exclusiva até o 6º mês de vida, que é um período que você consegue voltar ao seu corpo mais rápido. E por que isso acontece? Porque na amamentação ela é responsável pela ejeção do leite, é a ocitocina. Então esse hormônio é o que faz contração do seu útero para que ele volte o mais rápido possível para dentro da cavidade e ele volte a ficar do tamanho que ele era antes da gestação. Então, isso ajuda com que você perca mais peso, a sua barriga diminua de tamanho. Muitas mamães falam, eu acabei de ter o bebê, sair de alta da maternidade, a minha barriga ainda tá grande, parece que tem um bebê aqui dentro. Mas é porque o seu útero ainda está de tamanho avantajado, bem grande, por conta de que o bebê acabou de sair daquele útero. Então, ele precisa de uns dias ou meses para que ele volte ao tamanho normal. Geralmente, o seu útero ele começa depois do parto, ele começa a baixar, a diminuir de tamanho, em média 1 centímetro por dia. Então, no 3º dia, quando você já sai da maternidade, o seu útero já está na altura da sua cicatriz umbilical, e aí depois ele vai diminuindo de tamanho. E nessa hora que ele começa a diminuir de tamanho também, você sente um pouquinho mais de cólica, porque o seu útero ele começa a ter o efeito daquela ocitocina e começa a contrair mais para expulsar o sangue que está lá dentro, e aí ele diminui de tamanho. Então isso sim acontece, mas assim, você não vai perder todos os quilos que você engordou durante a sua gestação. Principalmente aquelas mamães que engordam um pouquinho mais, então não é a gestação que vai fazer com que você elimine todo aquele peso. Porque o bebê vai sair a uns 3 quilos, 3,5 kg, depois tem o líquido. Em média você perde de 6 a 7 quilos no pós-parto, nos primeiros dias. Depois você vai perdendo o restinho conforme a sua alimentação e a sua amamentação. E essa ocitocina, que é responsável pela contração do útero e pela ejeção do leite, também previne muitas hemorragias no pós-parto.
Então, por isso que quando você tá lá na maternidade ou quando você vai numa consulta de pós-parto no seu médico por volta do 10º dia, eles apertam a sua barriga para ver onde é que esse útero está, para saber se tá tudo certinho, se ele tá contraidinho, se já saiu todo o sangue, por quanto tempo essa mulher ainda vai sangrar. Então, você que também está preocupado com sangramento, em média você sangra num pós-parto por volta de 30 dias. Um parto normal pode ser os 30 dias ou um pouquinho mais, e o parto cesariano você sangra um pouquinho menos, em média uns 15 dias, num fluxo mais aumentado, depois começa a diminuir. Tenho que amamentar a cada 2 ou 3 horas? Isso é mito ou verdade? É mito. Por que é mito? Não há regra para amamentação. A amamentação é preconizada que você faça livre demanda, mas a gente precisa entender como é essa livre demanda. Livre demanda é amamentar o seu bebê sempre que ele tenha fome, não sempre que ele chora. Quando o bebê chora, existem várias coisas que a gente precisa observar. Se não é frio, se não é sono, se não é calor, se você já deu banho, se não é fralda. Então, nem sempre o choro do bebê é um choro de fome. Eu falo assim sempre para as mães, você vai entender cada chorinho do seu bebê, porque nos primeiros dias para você é tudo igual, mas depois começa a mudar esse chorinho, você começa a identificar. E aí, quando você faz aquela livre demanda de colocar o bebê no peito todas as vezes que ele chora, o bebê ele começa a não fazer a mamada efetiva, e ele começa a associar sempre tudo ao peito. Ah, chorou, tem o peito. Então eu não vou ter fome, não vou ter regularidade de mamada. Então eu não vou precisar solicitar aquela mamada. Então muitas vezes o bebê não sai do peito da mãe. E isso não é uma amamentação livre demanda. Então você não precisa estipular regra. Ah, eu vou amamentar o meu bebê a cada 2 horas, ou a cada 3 horas, ou vou dar uma espaçada durante a madrugada a cada 4 horas. Então você não precisa fazer isso. O que você precisa? É entender qual é a livre demanda e amamentar o seu bebê a cada hora que ele precisa. O importante é que você não restrinja a alimentação do seu bebê com relação à amamentação. Então, o bebê ele tá com fome, não deu as 3 horas ainda, eu acho que é fome, então eu vou amamentar o meu bebê. Eu não preciso esperar chegar aquelas 3 horas para eu amamentar só porque ele tem que ter hora para mamar. Na verdade, não. Você precisa entender o que o seu bebê está querendo. Porque o único meio de comunicação que o seu bebê tem é o choro. Então, ele não consegue te falar, olha, eu quero mamar agora, você pode me dar? Então, é só o choro. Então, você precisa identificar qual é o choro do seu bebê. Então não precisa ficar bitolada com isso. Eu preciso ter hora para amamentar o bebê. Não é isso. Amamentar livre demanda é desde que você saiba qual é o momento que ele precisa daquele alimento. Naqueles dias de calor, às vezes eles solicitam mais com regularidades menores, porque ele precisa se hidratar. Lembrando que aqueles bebês de até 6 meses de vida, que é só amamentação exclusiva, tá? Então você só precisa saber identificar o seu bebê. Na maternidade, você tem a orientação de amamentar a cada 2 ou 3 horas, logo depois que o seu bebezinho nasce por conta do risco da hipoglicemia. Então, os bebês que têm hipoglicemia, que é quando baixa muito o açúcar do sangue do bebê e o bebê fica um pouquinho sonolento, ele demora para ele conseguir se restabelecer, para ele ficar bem e ele voltar a mamar efetivamente. Então a gente precisa estipular lá na maternidade sim um horário para que ele não tenha esse risco, porque como ele acabou de nascer, às vezes ele não tem esse time de eu tô com fome, eu preciso chorar. Eles nascem muito sonolentos, então eles demoram para entrar nesse ritmo. Geralmente só começa a entrar nesse ritmo depois do 3º ou 4º dia que já tá em casa. Muitas mamães também falam, olha, meu bebê era um bebê lá na maternidade, agora ele é outro aqui em casa que ele só chora. Mas na verdade é isso, é que os bebês nascem mais tranquilões, porque ele acabou de nascer, então tá reconhecendo o nosso mundo e depois ele vai começar a sentir o choque de temperatura, o volume. Então, tudo isso demanda um pouquinho dos dias para você identificar. Mas então, essa regularidade de 2 a 3 horas é somente nesse período. Depois de 10 dias, quando você for numa consulta com o seu pediatra, ele vai te falar se você pode ou não
continuar acordando o seu bebê durante a madrugada. Os bebês que têm baixo ganho de peso, geralmente eles pedem para acordar a cada 3 horas de madrugada também e fazer isso durante o dia, mas não é uma regra. Você precisa amamentar o seu bebê de forma efetiva para que ele tenha uma mamada efetiva e não aquelas mamadinhas picadas, que é conhecida como livre demanda, que na verdade não é livre demanda isso. Agora nós vamos para um mito que assim é o medo de todas as mamães. Amamentar deixa o meu seio caído e flácido? É mito. O que deixa o peito caído é a flacidez de pele. Então, isso só acontece por conta durante a gestação, que tem as modificações no seu corpo, você acaba engordando muito, e aí quando você emagrece fica aquela flacidez de pele, ou pelo seu tipo de pele que já tem uma flacidez de pele, e bem provável que quando você pare de amamentar, diminui glândula mamária e aí fica um envelope solto, aquela pele solta, e aí sim você vai ter problemas de ter um peito caído. Mas isso não está relacionado à amamentação, não é a sucção do seu bebê que vai fazer com que o seu peito caia. Lembrando que aquelas mães que também têm próteses de silicone, o peso é um pouco maior, e aí quando as glândulas mamárias param de produzir leite, elas ficam mais murchinhas, e aí pode ter um excesso de pele por conta de que aquela mama distendeu muito e a sua pele ficou flácida nesse momento e depois ela fica com sobra de pele. Mas não é que a amamentação vai causar uma queda do seu peito, não vai. Então você pode amamentar e ficar tranquila quanto a isso. Você só vai ter algum problema no seu peito de queda se você tiver problema de flacidez. Um outro mito é se amamentar fortalece realmente o vínculo entre a mãe e o bebê. É verdade. Fortalece o vínculo desde que a mãe sinta prazer naquele momento da amamentação. Não é só a amamentação em si que aumenta o vínculo. Na verdade, a forma que a mãe for amamentar pode favorecer com que ela tenha o vínculo. Aquela mãe que não conseguiu amamentar no peito, mas ela está amamentando na mamadeira ou outra forma de amamentar o seu bebê, se for ela que estiver amamentando em todas as vezes, em todas as mamadas, ela vai conseguir construir um vínculo naquele momento. Existem também aquelas mamães que não desejavam aquela gestação, então não construíram vínculo com aquele bebê durante aquele momento da gestação, e após o parto ela cai em si e fala: olha, esse é o meu bebê, eu não construí o vínculo com ele e agora eu vou aproveitar do momento da amamentação, e consegue sim ter um vínculo com o seu bebê naquele momento da amamentação. Então é verdade, você consegue construir e aumentar o vínculo entre você e o seu bebê durante esse período. Um outro mito é se existe uma posição adequada e a melhor posição para amamentar. Na verdade, não, é mito e não existe uma posição melhor para que você amamente. A posição melhor para você amamentar é a posição que você se sinta mais confortável e que o seu bebê esteja no seu colo o mais confortável possível. O que você precisa, que ajuda bastante a favorecer o conforto da mamada, é que você esteja numa posição agradável para você, de preferência numa poltrona, e com uma almofada de amamentação ou com vários travesseiros ou almofadas em volta, porque você precisa deixar o seu tronco, o seu antebraço mais sustentado para que o seu tronco fique mais leve e que você não fique sustentando muito o peso do seu bebê. Isso vai gerando dor e vai deixando a sua amamentação mais desconfortável. Então você precisa estar tranquila e confortável para que você consiga dar sequência às próximas mamadas. Não precisa estar preferencialmente numa poltrona de amamentação, precisa estar só com o seu antebraço apoiado, para que você não sustente o peso do bebê. E assim favorece um conforto para que você consiga amamentar durante a mamada completa, sem dores, e sim, essa sim é a posição que vai te favorecer durante a amamentação. Então não tem nenhuma posição certa para que você amamente, você vai amamentar da forma que você mais desejar. E a mamadeira e a chupeta, ela pode atrapalhar a minha amamentação?
é verdade, ela pode atrapalhar a sua amamentação. Por quê? Porque o posicionamento que a língua faz numa mamadeira e numa chupeta é diferente da forma que o bebê precisa sugar. Quando o bebê suga no seu peito, ele precisa fazer movimentação de língua. E quando ele suga uma chupeta ou uma mamadeira, ele só faz movimento de preensão. Então, são movimentos muito distintos um do outro. Na mamadeira, o bebê não faz esforço para que ele sugue aquele leite, mesmo aquelas mamadeiras que os bicos em forma de seio materno, não existe nenhum bico que seja bem parecido ou igual ao peito materno, porque é uma borracha, né? E o peito ele é mais flexível, a borracha não, a borracha ela é rígida. Então, quando o bebê faz o movimento de preensão, já sai uma quantidade muito grande de leite. E para o bebê sugar a mama, ele precisa ficar fazendo movimentos com a língua e com o queixo para que ele consiga tirar aquele leite. Então, se o bebê tá com as duas coisas ao mesmo tempo, tá no peito e tá na mamadeira, pode sim gerar um desmame precoce por conta de confusão ou de fluxo, porque na mamadeira sai muito mais leite do que no peito, e o bebê mama muito mais leite de complemento ou leite de peito mesmo na mamadeira do que ele mamaria na mama. Porque o desgaste dele mamar na mama é muito maior do que ele mamar na mamadeira. Então, se vem gut, 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 ele vai mamar tudo, 120 ml assim, num piscar de olhos. E no peito ele já fica longas horas. Só que quando a mamadeira é apresentada para o seu bebê, ou um outro bico de chupeta, o bebê ele começa a identificar a facilidade. A gente acha que não, mas os bebês são super espertos. Então ele consegue identificar a facilidade na mamadeira e quando ele vai para o peito, ele vê que é muito difícil sugar. E aí ele começa a recusar o peito e pegar a mamadeira. E a mãe acha que está acabando o leite, por isso que ela tem que dar mais complemento. E quanto mais complemento você der, menos estímulo você vai ter naquela mama e assim vai secar o leite. Então pode essa confusão de fluxo por conta de você ter apresentado o bico para o seu bebê pode gerar um desmame por conta da falta de interesse da sucção. Muitas mães pensam em, eu tô colocando o bico de chupeta, vai causar somente a confusão de bico? Na verdade, não. A confusão de bico, às vezes, é a melhor das piores coisas que podem acontecer durante essa fase de introdução de bicos artificiais durante a amamentação. É mais comum acontecer essa troca, essa fusão de fluxo, essa confusão de fluxo, do que somente aquela confusão de bico. Porque quando o bebê fica só na chupeta, só para chupetar, ele já sabe que ali não sai nada de leite. E aí quando ele vai na mamadeira, ele sabe que ele sai um fluxo muito grande. E aí no peito, o bebê geralmente ele não consegue ficar só chupetando, porque ele faz movimento com a língua e todas as vezes que ele faz esse movimento sai um pouco de leite, mesmo que seja pouca quantidade. Então ele já sabe que a chupeta ele não sai nada, mas a mamadeira sai. Então isso vai gerando a falta de interesse dele, vai gerando a baixa de estímulo e baixa de produção de leite. Então isso pode sim gerar um desmame precoce. Então a gente não deve colocar nenhum bico artificial, nem introduzir mamadeira com leite, mesmo seja de peito, nessa fase da amamentação. É óbvio que existe alguns bebês que mamam simultâneo nos dois e não perdem interesse, mas é a minoria. Será que as fórmulas infantis de leite são melhores do que o leite materno? É mito ou verdade? É mito. Não existe nenhum leite melhor do que o leite materno. O leite materno ele é rico em anticorpo, é rico em células vivas, em hormônios tem hormônios que são presentes no leite materno que não tem no leite de fórmula. O leite materno ele é considerado a primeira vacina do seu bebê nos primeiros dias de vida, que é aquele leite colostro, né? Que todo mundo fala, é o leite mais fraco. E ele não é o mais fraco, ele é o mais potente. Tudo que você adquiriu durante a sua vida de imunidade, você transfere para o seu bebê nessa fase do colostro, né? Dos 3 primeiros dias. Então, não existe nenhuma fórmula que se compara a isso. O leite de fórmula, ele contém alumínio, ferro, magnésio, várias proteínas,
mas ele não é um composto completo, tão completo quanto o seu leite materno. Não se compara, ele vai deixar o seu bebê satisfeito, vai deixar o seu bebê com uma saúde ok, vai deixar o seu bebê mais gordinho, mas ele não é melhor do que o leite materno. Então, para as vovós aí que ainda acreditam que o leite de lata é o melhor leite, não é, vovó. O melhor leite é o leite de peito. Então, incentivem o aleitamento materno, é o melhor para o seu bebê. Nem todos aqueles bebês gordinhos são os bebês saudáveis, porque antes a fórmula era vendida com o rótulo de que o bebê que tomava fórmula ia ser um bebê saudável, um bebê gordinho. Na verdade, não. O bebê saudável, ele independe se ele é gordo ou se ele é magro. Ele precisa estar dentro do parâmetro do peso e altura quando a gente vai no pediatra. Então, um bebê saudável é um bebê que está de acordo com essas curvas do percentil de crescimento e desenvolvimento. É verdade que o leite materno, depois de congelado, ele perde vários nutrientes? Na verdade, é mito. É mito porque se você armazenar ele corretamente, você não vai perder nutrientes e nem vitaminas do seu leite. Você precisa deixar ele em potes de vidro com tampa de plástico ou em saquinhos que hoje em dia já vende próprio para você colocar o seu leite materno. E não pode ser qualquer saquinho, tem que ser esses saquinhos que podem ir para o freezer. E você precisa ficar atenta à data de validade. O leite materno no freezer, ele tem uma data de validade de 15 dias. Então, passou essa data de validade, você começa a perder os nutrientes do seu leite. E quando você for aquecer o seu leite ou descongelar, esse aquecimento não pode ser, em hipótese alguma, no micro-ondas, porque senão ele vai perder todas as propriedades do leite. Você só vai dar água para o seu bebê, só o líquido. Porque o aquecimento do micro-ondas faz com que perca essas propriedades. Se você for aquecer, o seu leite precisa continuar no vidro, você precisa aquecer uma panela com água quente e fazer um banho-maria. Você vai aquecer homogeneizando aquele leite para que não perca a propriedade. Então, é mito, você não precisa ficar preocupada com isso. Pode sim congelar o seu leite, principalmente você que vai voltar para o trabalho, você precisa fazer um estoque de leite materno, então não precisa ficar com medo. O seu bebê vai continuar mamando o melhor leite. Então, mamãe, se você está gostando de todo o conteúdo que eu estou produzindo para você, continue me acompanhando. E se inscreva no meu canal. Ativando as notificações, você vai ter todos os meus vídeos para que possa te ajudar. Fique ligadinho aí que daqui a pouco tem mais. Um grande beijo, até a próxima, tchau!